Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque a poucas horas da ceia de Natal, o Clube do Remo anuncia 4 jogadores para a temporada 2024. Mas quem são eles? Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo. É muito importante esse reconhecimento da parte de vocês. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. O canal tem pouco mais de 3 meses apenas de funcionamento e estamos chegando a 1.000 inscritos. Talvez hoje, durante a ceia de Natal, chegaremos a 1.000 inscritos aqui no canal. Então, muito obrigado a todos. E se vocês não estão inscritos, se inscrevam, deem like no vídeo. Como eu disse, é muito importante. Comentem à vontade. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje são as 4 contratações que o Clube do Remo anunciou no dia de hoje. Vamos começar com a primeira, que é a que eu mais gostei, que é o meio atacante Marco Antônio. Marco Antônio, 26 anos, que disputou a última Série B pela Chapecoense. Na Série B ele fez 26 jogos, 6 jogos como titular, marcou 2 gols. Então é um jogador que era reserva da equipe de Chapecó. É um jogador que viveu baixo. Temporada 2022, 2023 não foi boa para o jogador. No primeiro, na Chapecoense, ele teve um desempenho que não foi muito bom. No primeiro semestre, ele atuou emprestado também para o Atlético Goianiense, onde ele era reserva da equipe, não conseguiu se firmar e também não teve um desempenho muito bom. E o 2022 no Bahia também, o desempenho, assim, de maneira geral, do atleta não foi bom. Então, foi 2 anos que, em termos de desempenho, o Marco Antônio não desempenhou o que ele já desempenhou antes. Mas eu gostei dessa contratação e vou justificar por que gostei dessa contratação. Lógico que devemos considerar, e já fica como sinal de alerta, essas 2 últimas temporadas, 2022 e 2023, que o atleta não teve um bom rendimento. Mas a temporada de 2021 foi muito boa. Ele disputa a Série B pelo Botafogo, ele faz uma estrondosa Série B. Ele é titular absoluto da equipe carioca, ele marca 9 gols, dá 3 assistências, fora participações diretas e indiretas de gol, ou seja, dando assistência ou dando aquela pré-assistência, que é ele dá o passe para o jogador que dá assistência para o gol. Então ele foi um jogador fundamental do Botafogo, um dos grandes destaques da equipe carioca. Estamos falando do Botafogo sem virar SAF, com vacas magras ainda, sem um John Textor lá colocando dinheiro e contratando jogadores caros. Então, assim, é um outro tipo de Botafogo, é um Botafogo da Série B, é um Botafogo ainda que não tinha virado SAF e ele é um dos destaques da equipe. Como característica, ele é um meio campo, só que eu coloco ele realmente porque, para mim, tem aquele meia, né, o meia clássico camisa 10, o meio campo que ocupa aquele espaço do campo, né, ali mais ou menos da intermediária para frente, ofensiva, e tem um meia atacante. Ele é um meia atacante, porque ele é meia, ele faz as jogadas de trás, só que ele pode jogar tanto como atacante de velocidade pela esquerda quanto pela direita. Ou seja, no campo de ataque, no campo ofensivo, ele pode fazer várias funções. Meio campo, vindo centralizado, vindo de trás, jogando pela esquerda, jogando pela direita. É um jogador que tem profundidade, é um jogador que tem passe, um jogador que gosta de finalizar, ele tem boa finalização. Então, assim, eu considero essa uma boa contratação para o Clube do Remo, embora as 2 temporadas que ele fez não foram boas em desempenho, mas agora ele vai viver uma Série C, tecnicamente uma competição inferior. Eu acredito que o futebol que ele já apresentou, tanto na Desportiva, quanto no Botafogo, quanto até mesmo no Bahia, durante alguma parte do seu tempo no Bahia, ele chegou a ser titular da equipe baiana, teve certo destaque. Então eu considero que foi uma boa contratação, tecnicamente um jogador que pode funcionar. E quem sabe agora de volta para casa, né? Ele que é paraense, quem sabe de volta para casa, na sua cidade, com seus amigos, seus familiares. É lógico que isso influencia, isso não pode ajudá-lo a reviver bons momentos do futebol. Ele tem 26 anos e eu acho que é uma contratação que pode ser bastante válida. A outra contratação, e agora as outras 3 contratações, no final vocês vão perceber uma semelhança entre elas. Vamos lá. A primeira é o atacante Echaporã. Echaporã é um atacante de 23 anos, revelado pelo Atlético Mineiro, disputou a última Série B pelo Juventude, só que no Juventude ele fez apenas 3 jogos na Série B. É bom também justificar. É um jogador que no início do ano ele foi emprestado ao Juventude, vindo do Atlético Mineiro, e ele machuca, ele tem uma séria lesão no joelho, ele é operado, então ele fica... A previsão é que ele não voltasse a jogar mais nessa temporada de 2023, ele ainda consegue voltar, faz 3 jogos como reserva, mais 3 jogos pelo Juventude, mas é um jogador que praticamente perdeu a temporada inteira de 2023, ele fez 3 jogos pela Série B e 4 jogos pelo Campeonato Gaúcho. Então 2023 foi bastante complicado. Vamos ver como ele vem dessa lesão. Em 2022, o jogador foi emprestado pela Ponte Preta, era reserva da equipe ponte pretana na Série B, fez 21 jogos, 10 apenas como titular,
desses 21 jogos fez apenas um gol. É um jogador ainda que precisa se firmar na carreira, veio de uma grave lesão. E é um jogador que agora a gente pode colocar como uma grande interrogação, né? Como questionável. Pela lesão, é lógico, então ele não teve essa temporada em 2023, então vamos ver como é que ele volta agora. 2022 também, ele oscilou bastante, não teve um tipo de lesão desse, mas tecnicamente ele oscilou bastante. E é um jogador que precisa se firmar na carreira. Como característica, ele é um jogador que tem uma velocidade, gosta de jogar um contra um, pela ponta esquerda. Ele pode atuar também pela ponta direita, mas ele prefere atuar pela ponta esquerda. Taticamente ele funciona porque ele volta muito na marcação também. Ele cobre os laterais, ele cobre meio campo, né? Ele impede aquela velocidade do lateral ofensivo contrário dele, da equipe adversária, de progredir com certa liberdade, porque ele recua, ele faz esse sentido de marcação. Então é um jogador que taticamente funciona. Tecnicamente, vamos ver como é que vai ser agora no Clube do Remo, mas eu coloco com uma grande interrogação essa contratação do Chaporã. Os outros dois contratados. O outro é o lateral esquerdo Natan. Natan, 25 anos, que jogou a Série B pelo Sport. Na verdade, ele fez 3 jogos pelo Sport na Série B. Porque como foi a temporada do Natan 2023? Ele começa a temporada no Atlético, que é um time de São João del Rei, lá de Minas Gerais. Ele disputa o Campeonato Mineiro por essa equipe. Ele é reserva dessa equipe. Ele é reserva do Atlético no Campeonato Mineiro. Depois acaba a competição, ele é negociado, ele é emprestado para o Pouso Alegre, para a Série C. Aí sim, ele é titular da equipe do Pouso Alegre, equipe que acabaria sendo rebaixada para a 4ª Divisão Nacional, mas ele era titular dessa equipe do Pouso Alegre. No Pouso Alegre ele teve um desempenho razoável, e depois já é negociado com o Sport, emprestado, fez apenas 3 jogos, mas ele também pega a Série B já em andamento, ele chega na parte final praticamente da Série B, faz apenas 3 jogos. Como característica, um lateral ofensivo, ele tem velocidade, ele tem bastante velocidade, ele gosta de balinha de fundo, só que também podemos considerar uma contratação questionável, porque ao longo da carreira dele não conseguiu se firmar mesmo num clube. Ele pertence ao Fortaleza, ele chegou a ser jogador do Fortaleza, mas ele não atuou na equipe principal. Ele atuou na equipe sub-23, na equipe de aspirantes. Na equipe principal mesmo do Fortaleza, ele não teve chance. Então, depois disso, ele sofreu alguns empréstimos, 3 empréstimos em 2023, e agora chega no Clube do Remo. É um lateral que eu vou colocar uma interrogação nele também, assim como o Chaporã, porque é um lateral que precisava, talvez, ter mostrado algo a mais. E o último reforço anunciado pelo Clube do Remo é outro lateral, só que agora é o lateral direito Thales, que estava emprestado, pertence ao América Mineiro, estava emprestado ao São José, 23 anos. Thales era titular da equipe do São José, mas também ao longo da sua carreira, da sua jovem carreira, né, 23 anos, também oscilou bastante. Ele não teve muita chance na equipe do América Mineiro, com isso ele foi emprestado ao Brasil de Pelotas. No Brasil de Pelotas fez apenas 6 jogos, depois ele é emprestado em 2022 para o ABC de Natal, só que no ABC de Natal ele era reserva e jogou só o Campeonato Estadual de 2022 como reserva. Ele não disputa o Campeonato Brasileiro de 2022. O Campeonato Brasileiro com o ABC conseguiu acesso, né, para a 2ª divisão, ele não chegou a disputar. E agora disputou a Série C como titular na equipe do São José, onde teve um desempenho também apenas razoável. O que tem essas 3 últimas contratações? Do Marco Antônio, ok. Como eu falei aqui, é uma contratação que eu acho que vale a pena, e aqui eu justifiquei. O que tem de semelhança com o Echaporã, Natan e Thales? São 3 jogadores, um com 25, outro com 23, e um com 25 e outros 2 com 23 anos, que eu sinto falta de ter feito algo a mais na carreira. São jogadores que, 2 deles revelados em grandes clubes do futebol nacional, um pelo Atlético Mineiro, outro pelo América Mineiro, foi emprestado para alguns clubes, só que não conseguiram se firmar. E alguns desses jogadores não conseguiram se firmar em clubes que hoje é patamar inferior ao Clube do Remo, como o Atlético de São João del Rei, como o ABC de Natal. Então, assim, são jogadores que eu sinto falta de algo a mais, de justificar mais contratação. Não, contratamos eles por causa disso. Porque quando tiveram chance, talvez em clubes maiores, com uma massa associativa maior, não renderam o esperado. Aí não importa a idade, se tem 25, 23 anos, é lógico que você tem que considerar a idade, a longevidade da carreira do jogador, que ele pode crescer, pode evoluir. Mas até a data de hoje, nenhuma dessas 3 contratações se justifica. Porque justamente não conseguiram se firmar mesmo como titular, tendo bom desempenho em nenhum dos clubes que jogou. E quando eu digo bom desempenho, é aquele bom desempenho mesmo, não
desempenho razoável. Então, abro uma interrogação para essas 3 últimas contratações do Clube do Remo, que a diretoria azulina até postou como presente de Natal. A torcida que vai dizer se é presente de Natal ou não, mas essas 3 últimas contratações eu coloco uma interrogação, que eu considero questionável alguma dessas contratações, ou essas 3, então abro uma interrogação. Do Marco Antônio, não. Marco Antônio eu justifiquei aqui, é uma contratação que, embora o jogador não viva um bom momento do futebol, e realmente ele não vive um bom momento, mas é uma contratação válida e eu justifiquei aqui no vídeo. Obrigado por assistirem. Se vocês assistiram até o final, não se inscreveram no canal, se inscrevam agora, deem like e comentem bastante, Nação Azulina. O que vocês acham dessas contratações que a diretoria azulina anunciou, esse pacotão de reforços para o Natal. Até o próximo vídeo.